dia, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui mais um dia para a Escola da Palavra. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor para aprendermos um pouco mais do Senhor. Vamos orar para darmos início à nossa Escola da Palavra, Soberano eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, Pai querido, santo é teu santo nome, Deus. Senhor, nesta manhã, Senhor, abre o nosso entendimento para entendermos a tua palavra, Deus. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré, papai, nós possamos ter, Senhor, meu Deus, meu Pai, um caráter segundo o teu Filho teve, Deus. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, papai. Te louvamos e te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, amém? Então, dando início à nossa lição de número 15, Missão Possível 2, que é o tema da nossa revistinha, que estamos estudando, as bem-aventuranças do Senhor, porque quando o Senhor subiu ao monte para falar, Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o Senhor estava ensinando sobre o caráter dele, ter o caráter segundo Cristo teve. Então, ele subiu ao monte e é um dos textos mais longos do Senhor, o Sermão do Monte, ou seja, o Sermão das Boas Aventuranças, onde o Senhor ensina aquela multidão e onde o Senhor nos ensina até hoje, O Senhor nos ensina. Para tanto, o nosso texto base está em Mateus 5, 4, Mateus 5, 10, Mateus 5, 11 e 12, onde nós aprendemos das boas aventuranças do Senhor. E para isso nós vamos ler o que fala em Mateus 5, 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que o Senhor quer dizer? Que toda vez que nós choramos, o Senhor nos consola, E também hoje nós vamos falar sobre 3 missionários que foram importantíssimos para o cristianismo. Nós vamos falar sobre o Dr. Hudson Taylor, que foi uma pessoa que, se perguntasse para ele ao longo de sua vida, quando ele era bem pequenininho, o que você quer ser quando crescer, ele certamente já teria a resposta certa, correta. Quero ser médico e missionário. E para isso há sacrifícios, Todos nós, quando queremos alguma coisa, nós fazemos sacrifícios. Sendo na escola ou no trabalho, a gente tem que ter sacrifício. E com o Dr. Hudson Taylor, não foi diferente. Ele queria fazer missões, e fazer missões é difícil, você tem que ter muita fé e orar muito. E esse homem, desde pequeno, ele já tinha essa plena convicção do que ele queria ser. E ele queria ser missionário e médico. Então, para isso, ele acordava às 5 horas da manhã para estudar a Bíblia. Agora, pensem só, uma pessoa que sai da sua pátria para outro lugar, para outros costumes, porque o Dr. Hudson, ele se apaixonou pela China. Pensa só, país comunista, com costumes diferentes, comidas diferentes, trajes diferentes. E ele, mesmo assim, ele foi humilhado, foi perseguido, Mesmo assim, ele insistiu, porque ele sabia em quem ele estava crendo, Porque a palavra do Senhor diz, Mateus 5:11, bem-aventurados sois por minha causa, seres injuriado, perseguido, mentindo, e todo mal vem contra você. Esse é o próprio Deus que fala. Bem-aventurados que sois perseguidos, os que são injuriados, que as pessoas levantam falso contra essas pessoas, contra nós, porque nós teremos nosso galardão no céu com o Senhor. Então, com esse homem não foi diferente, mas ele teve muita fé. Ele orava ao Senhor, ele buscava do Senhor. Lá na China, esse homem não arrecadou riquezas. Mesmo assim, foi roubado, foi humilhado, massacrado. E mesmo assim,
ele não desistiu das promessas do Senhor. E depois ele se casou com uma jovem e aí começaram a pregar o Evangelho, a fazer missões. E isso teve uma grande influência na China, esse Dr. Hudson Taylor. Vocês precisam estudar um pouco mais sobre esses missionários. Também eu quero falar sobre outros 2 missionários que chegaram ao Brasil por volta de 1857. Esse casal era o Dr. Robert e Sarah Kelly. Eles vieram para o Brasil, né? E como todos os missionários têm dificuldade. Mas aí Sarah teve uma grande ideia. Ela convidou algumas crianças para irem ouvir histórias sobre Jesus. E a história que eles contaram, que ela contou na época para eles, falava sobre Jonas. Quem não conhece a história de Jonas, né? Que o peixe foi engolido pelo peixe, porque era para ir para um lado e foi para outro, né? Teimou contra Jesus, né? Teimou com o que Jesus tinha falado para ele, porque o que mais acontece é quando a gente teima com Jesus, quando ele nos manda fazer uma coisa e fazemos outra, e sempre a gente vai ter dificuldades, né? Então, ela contou a história de Jonas e as crianças ficaram apaixonadas. E aí, quando as crianças ficaram apaixonadas por essa história de Jonas, eles começaram a trazer outras pessoas, seus pais, seus vizinhos, né? E assim nasce a primeira escola bíblica dominical no Brasil, né? E por volta de 1858, salvo engano, eles inauguram a primeira igreja evangélica fluminense no estado do Rio, né? E que é hoje uma igreja evangélica que funciona até hoje no Brasil. E também não pense em você, eles foram perseguidos, eles foram humilhados. O Dr. Robert teve até o seu diploma de médico cancelado porque diziam que ele ensinava heresia, entendeu? E aí ele não podia ir nas casas fazer consulta, né? Como médico, porque ele foi perseguido, foi preso, né? E aí teve o seu diploma de médico cassado. Mesmo assim, ele insistiu. Ele insistiu, né? Vamos lá ver o que fala em Mateus 5:12. Rogai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então todos nós que somos perseguidos, ou aqueles que vieram antes de nós, os profetas foram perseguidos. E conosco será a mesma coisa, porque nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós temos plena convicção que Deus é Deus de poder e glória, e nós façamos planos, mas a resposta verdadeira só vem do Senhor. No Salmo 126, no versículo 3 ao versículo 6, fala assim, que o jovem semeia com lágrima e colhe com alegria. Todos nós semeamos com lágrimas e colhemos com alegria. Por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. E por isso nós temos plena convicção que o Senhor é o nosso rei, o nosso condutor. E é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que cuida de cada um de nós. Então, vocês precisam aprender a estudar as Escrituras. Vocês precisam. Erreis porque não conheceis as Escrituras. Se vocês lerem um pouquinho que seja, um versículo por dia, vai abrindo o entendimento. E peçam para que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de vocês. E vocês verão que o Senhor abrirá. Porque a palavra do Senhor diz, se você pedir inteligência, Ele te dá. Se você pedir sabedoria, Ele te dá. Porque Ele deu a Salomão. Salomão pediu. O rei Salomão poderia ter pedido qualquer coisa para o Senhor. Mas ele pediu sabedoria para julgar, para poder ser rei. Ele precisava de sabedoria. E Deus deu. E conosco não é diferente. É claro que nós vamos ser perseguidos, humilhados. As pessoas vão olhar para a gente de forma diferente. Vê um crente. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em agradar a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um domingo de paz, tranquilidade, serenidade. Em nome de Jesus.
Até na próxima!